Enquanto o povo de Deus, a nação de Israel, ainda estava no deserto e rumando para a terra prometida, para o Éden, para o jardim do Éden, que estava ocupado pelos cananeus, jebuseus, fariseus e tanto eus, e eles nem sabiam que era o Éden e o jardim do Éden. Enquanto essa nação de Israel estava no deserto, foi estabelecido um sacerdócio na linhagem do irmão de Moisés, Arão. Uma grande tenda portátil, que a gente conhece como tabernáculo, tornou-se o centro da adoração e dos sacrifícios do povo de Deus. Com o tempo, a nação de Israel chegou à terra prometida, conquistou, conforme Deus ordenara. Por fim, foi estabelecido um reinado terrestre. Em que tempo? 1075 a.C. Preste atenção, 1075 a.C. Davi, da tribo de Judá, tornou-se rei. Quantos anos depois? 75 anos. No ano 1000 a.C. 75 anos. No seu governo, ele estabeleceu o reinado como rei, profeta e sacerdote. Depois da morte de Davi, Salomão construiu um magnífico templo em Jerusalém. Davi morre com 70 anos. 5 anos depois, o templo está construído. 75. Esse templo substituiu o tabernáculo, visto que Deus fizera um pacto com Davi, de que o reinado permaneceria para sempre na sua linhagem. Entendia-se que um rei ungido, o Messias, Jesus Cristo, viria algum dia da linhagem das descendências de Davi. As profecias indicavam que através desse rei messiânico, Israel e todas as nações teriam um governo perfeito. Essa era a bendita esperança dos judeus. A vinda de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco, o Messias, o Cristo ungido. E foi se criando raiz. E a natureza messiânica da religião judaica tornou-se claramente cristalizada. Contudo, os judeus deixaram-se influenciar pela falsa religião dos cananeus e de outras nações ao redor. Em resultado, eles violaram sua relação pactuada com Deus. E para corrigi-los e guiá-los de volta, Deus enviou uma série de profetas, porque sem profecia o povo se corrompe, a fim de transmitir as suas mensagens ao povo. Assim, as profecias se tornaram outro aspecto ímpar da religião dos judeus e constitui grande parte das escrituras hebraicas.
18 livros do Antigo Testamento têm nome de profeta. É só você meditar em Isaías, capítulo 1, do verso 4 a 17. Quem é que mais se destaca? Além de Isaías, Jeremias e Ezequiel. Os profetas maiores, os profetas menores, que avisaram a respeito da iminente punição que Papai do Céu traria contra a nação de Israel por causa de sua adoração idólatra, por causa do seu estado de pecaminosidade. Então, essa punição ocorreu no ano 609, devido à apostasia de Israel. Deus permitiu que a Babilônia, a então potência mundial dominante, a cabeça de ouro, derrubasse Jerusalém e o seu templo, e o levasse cativo para os seus territórios. De modo que os profetas estavam certos no que haviam profetizado. E a profecia dizia que quando batesse 70 anos de cativeiro na Babilônia, então Deus voltaria a olhar para o seu povo. E olhou. E desencadeou 5 anos para libertá-lo. Portanto, de novo, 75 anos. Lembrando que Abraão estava há 75 anos em Padã Arã e Deus falou: agora, com 75, sai dessa terra. Deus trabalha com um padrão. Deus trabalha com um padrão. O padrão é 75. Lembre-se, nós estamos com 75 anos de figueira florescida da última geração. Só tem 5 anos para acontecer 3 anos e meio de tribulação e meio de grande tribulação. Ei, porque Deus tem que abreviar para alguém sobreviver vivo. Caso contrário, ele esticaria os 3 anos e meio de tribulação e os 3 anos e meio de grande tribulação. Mas nesse caso ele disse: não vou trabalhar com número redondo. Tenho que abreviar para alguém estar vivo, para eu governar no milênio. Ei. Então, aos 75 anos, o povo é liberto. Ciro, o persa, derrotou a Babilônia e permitiu que os judeus reocupassem sua terra e reconstruíssem o templo. Foi dada uma ordem. Agora só falta 70 semanas para o milênio. Mas com 69 semanas, o Messias vem. Ele é cortado. Travado o relógio das 69 semanas. Em 69 semanas, faltando uma, vou abrir um precedente de 2000 anos, 2 dias, para os gentios. Porta da graça foi aberta para eles. Para que se complete um número pleno de gentios enxertado no lugar dos judeus que foram eliminados da oliveira verdadeira. Porque gritaram: crucifica, crucifica, crucifica. E amaldiçoaram a eles e os filhos dele. Então eu vou enxertar eles em mim, os gentios. Abrir esse precedente. Vou enxertar eles e os filhos deles. Assim como os judeus se amaldiçoaram com seus familiares, eu vou abençoar os gentios com seus familiares. Num tempo determinado, 2000 anos. Mas, dentro de um período de 75 anos, eu vou florescer a figueira, Israel. E com 75 anos eu fecho a porta para os gentios, a porta da graça. Com 75 anos, pode-se olhar para o ano aceitável do Senhor. Todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Até a porta da graça fechar, até um número pleno de gentios se completar.
Então, eu destravo a chavinha, o relógio, e olho para a última semana de Daniel, tendo que abreviar de 7 para 4. Ei, o negócio é muito sério. As pessoas precisam ser estudadas, se não querem estudar o que Deus está a falar. Porque no que tange a gentil, abundou o pecado. O gentil não servia para nada. Oliveira jambuzeira, sem empréstimo algum. Mas onde abundou o pecado, Deus rasga o véu, abre a porta da graça para superabundar a graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o gentil é extremamente pecador, muito extremo pecador em relação aos judeus. Mas agora Deus quer superabundar a graça. E no tempo do fim, ele abriria a porta da ciência. Internet, WhatsApp, Telegram, Signal, Twitter, Instagram, Facebook, Google, YouTube, telefonia celular, tablet, computador, televisão, aparelho de som. Hey, superabundou a graça para o povo se salvar, o povo pregar o evangelho, o povo ser uma nação eleita, agora fazer o papel de Israel, uma nação sacerdotal. Era para Israel pregar para o mundo, mas crucificaram Jesus. Agora é para a igreja pregar para o mundo, mas a maioria está crucificando Jesus de novo. Estamos com 75 anos de Figueira Florescida. Eu não sei o dia e a hora, mas 75 é profético.